Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos abrir nossa Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos lá? Diz assim então a Escritura Sagrada, olha só o que fala. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Mas eles escaparam do que aqui, pastor? Eles escaparam de duas coisas perigosíssimas. Eles escaparam do naufrágio e de uma tempestade violenta no meio do mar. Mas por que o apóstolo Paulo e os 276 tripulantes que estavam naquele navio, eles conseguiram escapar da tempestade e escaparam também desse naufrágio? Por causa que Deus, pessoal, Ele dá para a gente escapes antes das lutas, antes das dificuldades acontecerem. Ou seja, quando surge uma tempestade na minha vida, na sua, quando surge uma situação que vem para nos quebrar, para nos afogar, Deus já deu o escape. O apóstolo Paulo fala, deixa marcado aqui agora, vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13, fala assim a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Agora fala em voz alta comigo, antes. Mais alto. Então, antes, com a tentação também dará o escape para que possais suportar. Você nota que a mesma palavrinha escape que você vê no capítulo 10, no versículo 13, é a mesma palavra do Atos 28:1, e havendo escapado. Mas pastor, quando que o apóstolo Paulo recebeu esse escape? Porque a Bíblia diz que Deus ele dá o escape antes, e aí quando você entra numa tentação, você já tem aquele escape. Deus deu para ele quando está tudo bem. Se você for na sua Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, que é bem antes do naufrágio, é bem antes da tempestade, você vai notar em Atos 23, versículo 11, escrito o seguinte: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tende bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim é necessário que testifique também em Roma. Então você vê aqui escrito na Bíblia Sagrada uma coisa interessante. Aqui ele não estava numa tempestade. Aqui em Atos 23 o apóstolo Paulo não está no naufrágio, está tudo bem com ele, e Deus se apresentou para ele e disse que era necessário que um dia ele pregasse em Roma. Então você tem que fazer uma coisa: se acostume a vir até a casa de Deus, a escutar a mensagem quando está tudo bem. Está tudo bem, está tudo tranquilo, você está prosperando, a tua vida está de vento em polpa, o negócio está funcionando, as coisas estão indo para frente. Você tem que vir para a igreja e escutar a palavra mesmo assim. Você não pode esperar entrar numa tempestade ou você entrar num naufrágio para daqui a pouco você dizer: ai Deus, agora me ajuda. E é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas, elas esperam entrar numa luta, entrar numa tempestade para pedir ajuda para Deus. Não! Você tem que ficar vindo à igreja, porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, não precisa você ir lá. No Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que significa isso? Que tem mensagens que eu vou dar para vocês hoje que vocês não vão usar hoje, mas vai ser lá na frente, um dia, quando surgir uma tempestade, surgir um problema, você já tem um escape. Aquela palavra que eu dei há muitos meses atrás foi a palavra que você precisava para os dias de hoje que você está vivendo. Mas e se você não veio? E se você não anotou? E se você não se apegou? Se você esperou, como muitas pessoas fazem, né? Estourou uma bomba, agora eu vou para a igreja, agora eu vou buscar Deus. Pode ser que não dê tempo, porque você não se preparou. Você sabe que geralmente os problemas na minha vida e na sua vida não tem aviso prévio.
Não tem, o diabo diz, no ano tal, no mês tal, olha, você vai ter uma enfermidade. Ele faz aviso prévio? Não, o diabo não faz aviso prévio. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar prevenido. E é por isso que você vai ver agora no meio da tempestade, vai para Atos 27, você vai entender. Atos 20, já vou voltar para o Atos 28, Atos 27, lá no versículo 21, o pessoal estava no meio da tempestade, já fazia dias que não aparecia o sol nem as estrelas, um vendaval para cima e para baixo, eles não queriam, eles pensavam que eles nunca iam se salvar daquela situação. E olha o versículo 21, e havendo já muito que não se comia, e agora vamos ler comigo, então Paulo, lê comigo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Como é que o apóstolo Paulo tinha tanta certeza? Como é que ele está no meio de uma tempestade crítica, brava, terrível, e ele se coloca em pé? Ele era o único que estava em pé, porque ele já tinha o escape de Deus naquele dia. Ele já tinha aquela palavra. E eu pergunto para você, será que você tem aquela mensagem? Porque no meio dessa tempestade toda que está acontecendo, no meio desse naufrágio todo, a pergunta que eu te faço para você que está em casa assistindo, e você que está aqui na igreja hoje, a pergunta que eu faço é essa: ele já tinha chegado em Roma? Não, mas Deus tinha dito que um dia ele ia pregar em Roma, então ele podia ficar tranquilo, porque em Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que significa isso? Deus, quando ele dá uma palavra para mim, quando ele dá uma palavra para você, aquela palavra vai se concretizar. Então Paulo se colocou em pé, por mais que o navio tivesse agitado, por mais que a tempestade fosse terrível, ele tinha essa palavra no coração dele, e foi isso que aconteceu. E olha que a pessoa até passou a tempestade, mas depois da tempestade ela ficou fria. Geralmente depois de tempestades esfriamos. Geralmente, isso já aconteceu até comigo. Eu, pastor Michael Marques, estou falando você, já passei algumas tribulações na minha vida ministerial, que deu até, não assim de me desviar, de ir para o mundo, beber, tomar cachaça, não é nada disso, mas eu me esfriei, eu já não era mais aquela mesma pessoa que orava como antes, mas logo depois eu acendi uma fogueira. E quando você acende uma fogueira, olha quem salta para fora no versículo 3, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, então você vê que era um lugar de frio mesmo, né? Porque geralmente se planta uva, faz plantação de parreiral de uva onde é frio, né? Geralmente onde é frio. Então Malta era um lugar onde as pessoas tinham essa cultura de plantar parreirais de uvas, vides. E a Bíblia diz assim, e havendo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, atenção, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E eu pergunto a você, quando você começa a aquecer no Espírito Santo, aquecendo a palavra, quem que salta para fora? A serpente. A serpente odeia calor. Você começa a vir na igreja frequentemente, começa a anotar as mensagens, você começa a vir na igreja, sabe, e orar, põe o relógio para despertar à madrugada, 3 horas da manhã, e faz jejum, e se consagra e busca. Quem que vai saltar para fora? Sempre, a serpente pula para fora. Alguém já teve, quem sabe, o desprazer de colocar a mão numa serpente mesmo, de verdade? Quem já colocou a mão? Eu tinha um pregador chamado Chad Daniel. Alguém já falou do pregador Chad Daniel? É um pregador norte-americano que ele vem pregar, e ele prega com umas cobras, né? Ele usa umas cobras de boia, tudo que é tipo de cobra ele usa, né? E ele faz explicações com a cobra. E eu tive a oportunidade de botar e encostar a mão na cobra. Não, é um bicho gelado. É um bicho extremamente gelado. Se você esquentar qualquer lugar, ele escapa. Meu irmão, a mesma coisa é o diabo. Você esquentou espiritualmente, ele salta para fora. Agora continua frio, Zeixetá. Continua frio, continua gelado, sem orar, sem vir na igreja assiduamente, sem buscar. É o que o diabo gosta. O diabo gosta de ficar enroladinho nas pessoas que são frias, porque ele é frio. Agora a hora que você se esquentar, a víbora salta para fora. Só que quando a víbora saltou para fora, a Bíblia diz no versículo aí no finalzinho, e fugindo do calor, dá um aleluia, pessoal. Meu irmão, a víbora vai fugir do calor do Espírito Santo. A víbora foge do calor da fé, do calor da palavra. E uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Por que
essa víbora veio e pegou bem na mão? Por que não foi no tornozelo, na perna, na barriga? Ah, pastor, porque ele estendeu a mão. Não. Aqui tem uma revelação espiritual. Volta para trás aí, em Atos 19, mesmo livro de Atos. Vou te mostrar por que essa víbora pegou na mão dele. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E olha o que as mãos de Paulo faziam: de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Por muitas vezes, olha para o pastor aqui, por muitas vezes as mãos de Paulo expulsaram os demônios e fizeram as enfermidades fugirem. E o diabo tem revolta disso. O diabo, geralmente, quando você começa a aquecer muito fogo, ele vai tentar paralisar aquela área que você mais é usado. Aquela área onde a tua atitude é uma atitude de expulsar o demônio, é uma atitude de curar os doentes. É ali que o diabo ataca. Mas e aí, pastor, o que aconteceu? O apóstolo Paulo vai morrer. Não vai, volta lá. Você entendeu por que a serpente pegou na mão? Porque é ali que ele era usado por Deus. Deus usava muito as mãos do apóstolo Paulo. E aí diz assim agora no versículo 3. O 3 a gente já leu. E Paulo, ajuntado uma grande quantidade de vites, pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Ficou pendurada. E aí olha o 4. Agora se segura na cadeira, que agora a chiripoca vai chiar. Porque eu preguei tudo isso aqui que eu estou pregando para chegar onde eu queria no versículo 4. E é isso aqui que eu quero passar para você que está em casa, no YouTube, no canal das igrejas, aonde você estiver me assistindo agora. E você que está aqui na igreja hoje, nós já estamos chegando no 4º culto do dia de hoje. Isso aqui que eu tenho uma revelação para te dar. Diz que quando a víbora veio e grudou na mão dele e ficou pendurada, o pessoal comentou o seguinte: e os bárbaros, que eram os nativos da ilha, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns para os outros: certamente este homem é homicida, um assassino. Eles estão redondamente enganados, né? Que o Paulo não era assassino. Mas eles falaram: esse homem é um assassino, visto que escapando do mar, a justiça, que era a deusa da ilha deles lá, a justiça não o deixa viver. Então agora que eu quero te dar um grande entendimento, uma grande revelação. Quando a serpente gruda na mão dele, o pessoal começou a falar no fundo. Isso aqui ele deve ter escutado. O apóstolo Paulo escutou: esse cara conseguiu escapar do mar, mas esse cara deve ser um assassino. Esse cara veio junto com esses 276 tripulantes desse navio. Esse cara deve ser um cara malvado. E a deusa da nossa ilha trouxe ele aqui para matar ele aqui na ilha. E ele vai morrer. E o pessoal deve ter feito comentário mais ou menos o seguinte: essa víbora é venenosa. Essa víbora, quando pega alguém, coagula o sangue. Depois de coagular o sangue, a pessoa incha, ela começa a morrer asfixiada, começa a dar problemas internos e a pessoa morre. Você acha que o apóstolo Paulo virou para trás e disse assim para as pessoas: vem cá, o que acontece com aquela pessoa que é mordida por essa serpente? Essa serpente aí é aquela de cabeça amarela com umas listras vermelhas nas costas? É ela. A pessoa vai inchar, vai morrer. O que a gente pode fazer? Aí ele disse: a gente pode pegar um facão e decepar o teu braço. Vamos decepar? Bom, se tu quiser. Você acha que o apóstolo Paulo vai perguntar o poder da serpente? Você acha que o apóstolo Paulo vai ficar perguntando para eles o que a serpente já fez com alguém? Você acha que o apóstolo Paulo vai se interessar em ouvir o que esse pessoal está falando dele por causa daquela situação? Ele não quer saber disso, irmão. Por que você fica indo atrás de quem morreu com coronavírus e que sintoma que ele dá? Por que você fica indo atrás para saber do veneno da serpente? Por que você faz isso, irmão? Eu não consigo entender como é que crentes, eu não consigo entender como é que pessoas que se dizem que são de Deus, quando alguém fala alguma coisa sobre aquilo que você está sendo acometido, eu não sei o que você vai atrás das pessoas. Essas pessoas muitas vezes nem conhecem quem é o Deus que você serve. Essas pessoas muitas vezes nem sabem a fé que você tem, o homem de Deus, a mulher de Deus que você é. Mas eu me admiro você dar bola para aquilo que os outros falam. Eu, quando alguma coisa me acontece, eu não vou procurar na internet: ai meu Deus, esse câncer mata. Não, mas tem gente que faz isso. E o pior de tudo que é homem de Deus, mulher de... se diz ser homem de Deus, se diz ser melhor. Não, pastor, mas a gente tem que saber o que acontece com a pessoa. Se vai coagular o sangue, se vai inchar, se vai morrer, quanto tempo que o veneno passa pelo corpo. Eu tenho que saber. Tem que saber nada. Você tem que saber o poder de Deus. Você tem que saber quem é Jesus de Nazaré nessa hora.
Mas qualquer babaca, me perdoe falar, qualquer babaca, qualquer idiota fala qualquer coisa com você, e você diz, é mesmo? Eu já estou sentindo, vai morrer. Você vai morrer, porque você não está indo atrás de Jesus, você está indo atrás do que as pessoas estão falando. Quando o pessoal começou a fazer comentáriozinhos sobre a serpente que estava pendurada na mão do apóstolo Paulo, você sabe o que ele fez? Não falou nada com eles, e olha o que diz agora, ó. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum. Você não tem que falar nada, você tem que apenas ter uma atitude de fé. Ele não falou A, nem B, nem C, ele só sacudiu. O que significa sacudir? Não aceito, isso vai sair do meu corpo, isso não vai ficar em mim. Mas por que o apóstolo Paulo sacudiu, pastor? Porque o apóstolo Paulo, pessoal, deixa eu falar com vocês. O apóstolo Paulo era um cara acostumado a vencer. Eu não sei se você já viu registrado na Bíblia Sagrada, mas no Salmo 34, versículo 19, diz o seguinte, quer ver? Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Mas muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Quando você vê a palavra todas na Bíblia Sagrada, significa que eu e você teremos muitas lutas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu vou enumerar para você. Vamos, por exemplo, para Atos 14. Todo mundo vai para Atos 14, vamos lá. Versículo 19. Então o apóstolo Paulo não padeceu nenhum mal, e o pessoal pensava que ele ia morrer. É que o apóstolo Paulo não ia morrer, ele já tinha morrido. Você está maluco, pastor? Já tinha, quer ver? Ó? Atos 14, 19. E sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava... Como é que você percebe que uma pessoa morreu? Vai, me diz. Não tem respiração, não tem pulso, palpitação, a pessoa está gelada, estou certo? Então Paulo estava assim. Ele foi tão apedrejado lá em Antioquia, que puxaram ele para fora da cidade e disseram, esse cara morreu. Ele está todo apedrejado, todo lascado. Só que a Bíblia diz no versículo 20, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela mesma cidade. Olha, ele foi apedrejado na cidade, jogaram ele para fora morto, os discípulos rodearam, ele ressuscitou, voltou de novo para dentro da cidade para pregar o evangelho. Você acha que um cara desse tem medo de cobra? Você acha que um cara que já morreu e ressuscitou, será que o cara tem medo de serpente? Se você for um pouquinho mais para frente, Atos 16, Atos 16, só para você entender um pouquinho a vida desse cara, do apóstolo Paulo. Atos 16, lá no versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Aí diz assim agora no versículo 25, mas perto da... Não, desculpa, o 24. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e os segurou os pés no tronco. Então os pés estavam no tronco, eles tinham tomado um monte de chicotada nas costas. E olha o versículo 25. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto os alicerces, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltos as prisões de todos. Então você viu, o cara já foi apedrejado até a morte e voltou a pregar. O pessoal tentou dar chicotada nele e prender ele. Ele foi solto milagrosamente, que deu um terremoto milagroso, ele saiu. Quer mais um pouco? 2 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos, rapidinho que eu vou te mostrar um negócio. 2 aos Coríntios. E os bárbaros da ilha estavam falando que esse cara aqui ia morrer. Você vê que as pessoas lá fora só conhecem o câncer, as pessoas só conhecem o coronavírus. Lá fora as pessoas elas conhecem o divórcio, o crack. Elas não conhecem quem é você. Você tem a responsabilidade de mostrar que Deus está com você. Pastor, e se o apóstolo Paulo morresse? Eles iam falar, viu? Eu falei que a deusa da nossa ilha é a justiça. Eu falei que ela trouxe ele aqui nessa ilha para matar. Eu sabia que ela ia matar ele, viu? Esse cara é um homicida. Você vê, irmão, se as pessoas estão falando que você é um derrotado, e se você perder essa batalha aí, você é um derrotado mesmo. Você tem que pensar nisso. Você tem que tomar cuidado. Porque se o apóstolo Paulo perde ali, e aquela serpente mata ele, aquele pessoal tudo ia ficar falando mal dele
E se soubesse que ele era de Jesus, por exemplo, que Jesus nada, esse Jesus aí é um fracassado. O forte é a nossa Deus aqui, a justiça. Você viu que a responsabilidade cai nas minhas costas. Em dias de dificuldade eu tenho que sair daquilo ali. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e ainda livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ele pegou malária. Lá na Ásia ele pegou malária, ele e toda a comitiva dele. Então vamos lá, olha para o pastor Mike aqui, ó. Ele venceu a tempestade ou não? Tá. Chicotada nas costas e foi preso com os pés dentro da cadeia, venceu? Ele foi apedrejado até a morte e jogado para fora da cidade. Ele voltou a pregar? A serpente vai conseguir matar ele? Então o que acontece? Olha o que o apóstolo Paulo explicou em Gálatas 6, versículo 17, você vai entender. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Diz assim a escritura sagrada, olha só. Desde agora, ninguém me inquiete. Olha para mim aqui, ó. Ninguém vai conseguir me preocupar. Ai, vai inchar e vai morrer. Ai, essa cobra, ela mata todo mundo, essa serpente. Ninguém me inquiete. Ninguém vai me deixar preocupado. Atenção, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem quer saber o que significa isso, levanta a mão, eu te falo agora. O apóstolo Paulo é aquele cara que fazia assim, ó. Tá vendo minhas costas aqui, ó? Chicotado, ó. Tá vendo aqui meus pés tudo arrebentado aqui no meu tornozelo? Aqui tentaram me colocar num tronco, eu escapei. Você tá vendo essa marca aqui na minha testa, bem aqui assim, ó? Aqui o mastro do navio, quando estava numa tempestade, pegou bem na minha cabeça no dia da tempestade, mas eu tô vivo aqui. Você está vendo essa outra parte aqui na minha cabeça arrebentada aqui, ó? Aqui foi as pedradas que eu tomei. Me jogaram para fora da cidade morto. Você está vendo aqui, ó? Essas duas picadas que tem aqui, ó? Você está vendo essas picadas? Foi uma cobra que tentou me matar e não conseguiu. Irmão, você tem que trazer na tua vida as marcas da vitória que Jesus te deu. Você tem que ser uma pessoa de vários testemunhos. Você não é uma pessoa que nunca acontece nada. Você é uma pessoa que pode acontecer muita coisa, mas Deus está sempre com você. As pessoas podem julgar você por aquilo que está te acontecendo no momento. As pessoas podem olhar e dizer: ih, essa pessoa não vai viver, ih, não vai dar certo. Calma, calma. As pessoas não sabem quantas vitórias você já teve. As pessoas não sabem quantas vezes você já venceu na vida. Uma vez teve um pastor que me disse: pastor, o senhor está chegando aqui nessa cidade que o senhor não conhece. Todos os pastores que chegaram aqui, eles não deram certo. Essa cidade aqui é um cemitério de pastor. Eu bati no ombro desse amigo e eu falei assim: ó, o senhor não me conhece ainda. O senhor só conhece essa cidade. O senhor não me conhece, não conhece o Deus que eu sirvo. Ah, mas os outros pastores também tinham Deus. Então me dá um tempinho, deixa eu te mostrar um negócio. Lá não foi um cemitério de pastor. Lá foi uma cidade abençoada. Arrebentou. Eu cheguei a fazer reunião lá para mais de 1.800 pessoas. Um dia eu chamei esse mesmo amigo meu, esse mesmo pastor. Eu sentei com ele e falei assim: ó, dá uma olhadinha para esse povo. Ele disse: ô, glória a Deus, hein, pastor Michael? Ô, glória a Deus. Ele tinha um jeitão assim, né? Ô, glória a Deus, hein, pastor Michael? Eu falei assim: e aqui é cemitério de pastor? Que nada! Aí ele se ligou. Depende muito quem está passando a situação. Depende muito o tipo de pessoa que está passando por aquilo. Por isso que eu estou dizendo para você que veio hoje aqui na igreja: você tem que estar mais aqui. Não é porque eu quero ver a tua cara bonita e nem que você olhe para a minha cara bonita. É para você receber a palavra de Deus. É para você estar preparado no dia da luta. Quando surgir qualquer coisa e o diabo não manda aviso prévio, uma hora para outra vira tudo. E se você não estiver preparado, você vai querer escutar o que os outros vão falar dessa doença. Você vai querer saber o que os outros vão falar desse problema. O teu filho também teve isso, o meu também está nessa agora. Vai morrer igual o filho dela. Porque você está se comparando com os outros, em vez de você se apegar ao poder de Deus. Volta lá para Atos 28 para mim finalizar. Quem está gostando da glória aí? Está conseguindo entender o recado ou não está? E aí a Bíblia diz que em vez de ele ficar escutando os babacas lá, os idiotas falando essa besteira, ele sacudiu a víbora no fogo. Da onde que a víbora fugiu mesmo? Da onde que ela fugiu? E aonde que ele jogou ela? Claro, irmão. Simão, olha para mim aqui, ó.
se o diabo vier tentar você e tentar piorar alguma coisa, aquece mais o fogo ainda. Aquece mais ainda. O diabo odeia isso. E a Bíblia diz: e eles esperavam que ele viesse inchar ou a cair morto de repente, mas tendo já esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era Deus, um Deus. É isso. Eu fui chamado, você foi chamado para vencer batalhas e mudar o parecer dos outros ao seu respeito. E agora eu vou te falar um negócio bacana. Alguém já foi algum dia em resort ou já foi passear algum dia numa praia bonita e ficou no hotel bacana? Ou de repente você já olhou algum dia na internet um resort? Quem já olhou algum dia na internet um resort? Aqueles lugares assim chique, bonito, já olhou? Escuta o que aconteceu depois que o apóstolo Paulo ficou curado e o diabo não conseguiu matar ele. Olha só. E ali próximo daquele mesmo lugar onde a serpente pegou ele, e eles desceram lá da tempestade, e ali mesmo havia umas herdades que pertenciam ao pai, ao principal da ilha, ou seja, o dono da ilha. Era vamos dizer assim, como se fosse um resort, um negócio que era do principal da ilha. E aí diz assim, como se fossem uns bangalôs. Sabe, não sei se você sabe o que é bangalô, acho que sabe, né? Tinha tipo uns bangalôs, tinha umas casas construídas, bem construidinhas. E ele diz assim, ó, e existiam umas herdades que pertenciam ao dono da ilha, por nome de Públio. Atenção, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Quem gostaria de ir para um lugar abençoado e de viver assim uns dias maravilhosos, todo mundo colocando uvinha na tua boca e te abanando com folha de bananeira? Quem gostaria? Vença! Se você não vencer essa serpente, você nunca vai para lá. Você sabe quando é que ele foi chegar nesse lugar aqui? Depois que ele venceu. Porque morto não se hospeda. Morto se hospeda? Aonde que um morto vai se hospedar? Aonde que um morto vai receber uvinha na boca? Então trata de não morrer e vencer isso aí. Você trata de vir para a igreja e se consagrar. Você trata de vir escutar a Bíblia. Fica parando, para de dar desculpa de não vir domingo. Para, porque senão você não vai experimentar o melhor na vida. Porque o melhor nessa vida é para quem vence. Esse melhor da vida aqui não é para quem morre. Se ele morresse, ele não ia experimentar isso. E eu vou te aprendi uma coisa. O mesmo pessoal que disse que ele ia morrer foi o mesmo pessoal que faz, olha o que eles fazem no versículo 10: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. O que está registrado aqui? Fala comigo assim, ó, nos distinguiram. Mais alto. O que é distinguir? É tratar diferente. Mas por que tratou diferente? Porque o único que não morreu com aquela serpente e os únicos que venceram uma tempestade foram eles. Então eles eram diferentes. E quando você é diferente, você vai ter um tratamento VIP. Você vai ter um tratamento diferenciado. Você sabe o que significa diferente? Se eu for caminhar assim ali no centro, do jeito que eu estou aqui, exatamente do jeito que eu estou, alguém vai ficar olhando para mim? Não, porque agora se eu colocar uma melancia na cabeça, por que eles vão olhar para mim? Porque eu sou? Você tem que ser diferente espiritualmente. Enquanto está todo mundo morrendo, você vai vencer. Enquanto está todo mundo derrotado, você vai vencer. Meu irmão, você tem que entender isso. O dia que você colocar isso aqui na tua cabeça, você vai ser distinguido dos outros. Haverá uma distinção. Agora, se quando acontece o que acontece com os outros acontece comigo também, a mesma coisa, eu não sou diferente. E por eu não ser diferente, eu não vou ser tratado diferente. Para você ser tratado diferente, você tem que ser diferente. Se você não for diferente, você vai ser tratado igual aos outros. Então, se você começa a procurar para cima e para baixo o que o coronavírus faz, você vai morrer igual a eles. Eu tenho que procurar o que a Bíblia Sagrada fala sobre cura. Eu tenho que me consagrar. Eu tenho que me apresentar diante do Senhor. Por isso, irmão, que eu digo para você, eu não estou aqui para julgar A, nem B, nem C, nem D. Mas quando eu perco uma batalha e eu morro daquele jeito, o nome de Jesus é envergonhado. Agora, quando eu venço, o nome dele é exaltado. Se o apóstolo Paulo tivesse morrido naquela ilha, o que seria do nome de Jesus? O que seria daquelas pessoas naquela ilha? Mas por ele ter vencido a tempestade, venceu a serpente, venceu a pedrada, venceu a malária, ele venceu a prisão. Esse cara levava no corpo dele as marcas de Cristo.
que você leve na sua vida para todo mundo enxergar as marcas de quem venceu com Jesus. Diga: tive muita luta, mas venci todas. Só quem está respirando faz assim comigo. Então dá tempo de você vencer ainda. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte para Jesus o Nazareno. Amém? E você não vinha, né? Pastor, no primeiro culto que eu estou participando com o senhor, já faz 1 ano que eu estou aqui, e você perdeu todas essas maravilhas. Quem está aqui comigo está sendo abençoado. Se você continuar aqui escutando a palavra de Deus, não vai ser eu que vou fazer alguma coisa, que o pobre coitado do pastor Mike, eu sou muito limitado, mas aquilo que eu prego é poderoso. Aleluia, fica firme. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo? Dá um glória a Deus aí. Quem gostou da mensagem, Deus abençoe você que está em casa. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil,